Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, acompanhe o texto comigo, por favor. Diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar contra os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E como dito aqui na exposição da oferta, uma palavra do Senhor muda a nossa história, muda a nossa vida. Abre o nosso leque, escamas de olhos caem. E é por isso que te pedimos que o Senhor nos dê discernimento espiritual nessa noite. A todos que estão aqui, aos que estão aqui há anos e aqueles que nos visitam, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão em casa, nós oramos para que salte aos nossos olhos aplicações, direções tão claras da parte do Senhor, e que a Tua voz alcance os nossos ouvidos, que o Senhor use o pregador dessa noite, e que tudo aqui seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não seja um fariseu, é o tema dessa mensagem. É isso mesmo, aleluia. Meus irmãos, eu tenho compreendido em Deus, pela sutilidade de Satanás, que o diabo, ele deseja nos levar a um lugar de cegueira espiritual. E esse lugar é um lugar aonde todo aquele que crê em Jesus, uma vez estando nesse lugar, ele não consegue compreender o seu erro, o seu passo errado. E a gente percebe nessa narrativa bíblica, muitas coisas estão acontecendo nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar existe gente necessitada. Nesse mesmo lugar, nessa mesma narrativa, a gente percebe o poder que há no nome de Jesus. Mas nesse mesmo lugar existe religiosos, fariseus. Existem pessoas nessa narrativa que querem matar Jesus, que conspiram contra Jesus, contra a mensagem de Jesus, contra o evangelho de Jesus.
Mas nesse lugar, nessa mesma narrativa, está Jesus, o Filho de Deus, trazendo cura aos que precisam de cura, trazendo confronto aos religiosos, trazendo a mensagem que salva, que alcança, que restaura. Jesus está cumprindo o seu papel. E é interessante, irmãos, porque existem duas religiões: a religião da vida e a religião da morte. Enquanto a religião da vida, ela adora a Deus e ela serve pessoas, a religião da morte, ela é pautada em regras humanas e ela oprime. E a tristeza é que é muito sutil entrarmos nesse lugar de religiosidade. Esse lugar aonde a vida perde o valor. Esse lugar aonde o material toma valor. Esse lugar aonde pessoas são descartadas. Esse lugar aonde a dor do outro não importa. Mas vamos para o texto bíblico, verso 1, eu quero expor ele junto com você. O texto vai dizer: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Esse primeiro verso me chama a atenção, porque aonde Jesus estava na sinagoga, na casa de Deus. Era de costume de Jesus estar na casa de Deus. Em vários momentos da Escritura, você percebe Jesus na sinagoga. Você percebe também nas cartas de Paulo. Em cada cidade que ele pisa, o primeiro lugar é ir na sinagoga. A sinagoga é um lugar de ensino, é um lugar de aprender sobre Jesus, é um lugar de anúncio. E Jesus estava naquele lugar. Jesus estava ali, na casa de Deus. Irmãos, e quando Jesus está naquele lugar, Jesus olha para o lado e ele vê gente necessitada. Ele vê um homem com uma das mãos atrofiada. Mas quando Jesus ele olha para o lado, ele vê gente que estava perseguindo. Ele vê religiosos, irmãos. Todos eles estavam na casa de Deus. Por que eu e você muitas vezes queremos que na casa de Deus só tenha pessoas que se parecem com a gente, que são como nós? Jesus estava no lugar, ele tinha prazer de estar no lugar, ele congregava em um lugar, ele anunciava num lugar, e naquele lugar tinha gente de todo tipo. Naquele lugar tinha gente com necessidade, naquele lugar tinha gente que conspirava contra ele, e Jesus estava ali. Irmãos, eu e você precisamos entender que a igreja, a casa de Deus, é um lugar para que todos estejam. O que importa não é quem está na casa de Deus, o que importa é se Jesus está, e se Jesus está, pode ter conspiradores, pode ter necessitados, porque aonde Jesus está, ele cumpre o seu papel e o seu poder é revelado. O que importa é se Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, todo mundo pode estar. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Você entende, irmãos, que Jesus ele não foge do lugar que tinha gente diferente dele. E às vezes
vezes a gente está aqui, a gente quer que toda a igreja seja como a gente não consegue respeitar o processo de Deus na vida das pessoas. Jesus estava ali, os religiosos também estavam, os necessitados estavam ali. Agora, em todos os lugares que Jesus passou, ou de alguma forma estava, ele fazia duas coisas. A primeira delas, ele ensinava sobre o seu Pai. Ele anunciava a boa notícia. E a segunda coisa que poderia ser onde for que Jesus ele exercia era o serviço ao próximo. Isso também se aplica a nós. O que Deus fala comigo nesse texto que é inadmissível, um cristão, independente de onde ele esteja, ele tem que anunciar e ele tem que servir, aonde for. Eu não estou dizendo que você deve ser chato, eu não estou dizendo que você deve ser bitolado, eu estou dizendo que todo aquele que crê na obra da cruz, ele tem que aproveitar as oportunidades de anúncio e ele tem que estar disposto a servir o tempo inteiro. Caso contrário, irmãos, não é Jesus o Senhor do nosso coração. É no trabalho, é em casa. Tem oportunidade, eu falo do amor de Jesus. Eu tenho a oportunidade, eu sou o primeiro a servir, eu sou o primeiro a ajudar. Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente é muito bom para servir quando está todo mundo olhando, mas o Senhor quer um serviço integral, Ele quer uma vida real, Ele quer uma pessoa que viva o coração dele. Jesus não escolhia o lugar de servir, Ele tão somente servia. Tem uma frase, irmãos, que é muito importante para mim, eu levo isso para todo lado. Essa frase diz: se eu posso, eu faço. Eu posso honrar mais a minha esposa, eu honro. Eu posso brincar mais com os meus filhos, eu brinco. Eu posso servir mais a minha igreja local, eu sirvo. Eu posso ser mais educado, eu sou. Se eu posso, eu faço. Eu posso anunciar o evangelho, eu anuncio. Eu posso ser mais gracioso, eu posso ser mais carinhoso, eu faço. Porque se eu posso, eu faço. Jesus ele estava pronto a ensinar. Jesus estava pronto a servir. Agora, irmãos, essa história, essa narrativa, ela se baseia em cima do sábado, da lei de não poder fazer nada no sábado. E Jesus está trazendo aqui não a respeito do sábado, mas Jesus está trazendo o valor da vida. Jesus está colocando uma balança diante de nós, e está colocando de um lado uma regra, e está colocando de outro lado uma vida, e Ele está dizendo quem vale mais, a regra do religioso ou a vida? É isso que Jesus está fazendo. Quem que são esses fariseus que estavam ali? Quem que é os fariseus? O que eles faziam? Eles valorizavam mais os rituais do que a vida humana. E vale lembrar que o zelo deles não era pela palavra de Deus, mas pelas tradições. Eles davam mais valor à aparência do que à verdade. Esses eram os fariseus. É por isso que nessa noite, um dos convites do Senhor, ou de alguma forma, aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração, é para que a gente não seja um fariseu, é para que a gente não tenha essa poeira de farisaísmo no nosso coração.
Porque de fato, irmãos, é muito tendencioso que eu e você valorizemos mais a aparência do que a verdade. Que a gente valorize mais o que é material do que a vida humana. Porque o convite do Evangelho é amar os amigos, os desconhecidos e os inimigos. Esse é o convite de Jesus. É por isso, irmãos, que eu e você temos que tomar muito cuidado, porque atrás de uma acusação, atrás de um post no seu Twitter, atrás de uma postagem sua no Instagram, existe uma vida por trás. Existe um ser humano, existe alguém que para Jesus tem valor. Porque se para o fariseu eles valorizam mais os rituais do que a vida humana, se para os fariseus eles valorizam mais a aparência do que a verdade, para Jesus a vida vale mais do que um legalismo religioso. Para Jesus, o ser humano, uma vida, vale mais do que a sua própria vida. Olha o extremo. Para um lado, o ser humano é zero. Para o outro lado, Jesus está disposto a dar sua vida por ele. Não existe então somente aqui o ímpio, aquela pessoa que não conhece a Jesus, que vive a promiscuidade, que está ali numa vida de pecado, e aqui aqueles que conhecem a Jesus. Ele está dizendo que nesse bloco de gente que diz conhecer a Jesus, tem uma camada de religioso que é como ímpio. Esses também conspiram, esses valorizam mais a aparência do que a verdade. Esses estão dispostos a pisar no pescoço de alguém, se mexer com o que é dele. O que Jesus está dizendo nessa perícope, nessa história, nessa narrativa, irmãos, é de que a cruz não é egoísta. É de que o Evangelho sim fala sobre o outro. O que Jesus está trazendo ao meu e ao seu coração é uma perspectiva da beleza da vida, da valorização da vida, da sua e do outro. Quando você olha para você e você começa a valorizar a vida, o fôlego que você tem, a misericórdia que se renovou, o dia que nasce, o dia que o Senhor já fez, isso te traz esperança, estima, isso permite você viver, isso permite você ver mais a beleza das pessoas do que os defeitos, a vida. Jesus está em defesa da vida, da dignidade. É isso que Jesus está fazendo. Ele está combatendo todo tipo de religiosidade. Ele está dizendo que a vida vale mais do que a sua própria vida. Nós precisamos lutar contra o farisaísmo da nossa vida. Porque, irmãos, se de alguma forma nos toca, a gente diz que é livramento. Mas se toca no outro, a gente diz que é um absurdo e que é injustiça. Jesus está nos lembrando de que o Evangelho que de alguma forma nos alcançou, esse Evangelho, ele não é egoísta. Você não pensa somente em você, você pensa no outro, você valoriza a vida do outro. A sua esposa você honra, você dedica tempo aos seus filhos, à sua igreja, você dedica tempo àqueles que estão ao seu lado, você é educado com as pessoas, você aproveita as oportunidades, você serve o tempo inteiro, você aproveita para anunciar o Evangelho, você entende que você não trabalha por
por causa de salário, mas existe um propósito ali também para que você cumpra. Você percebe que você não nasceu nessa família à toa, você não mora nesse condomínio por morar, existe um propósito de Deus a cumprir. Isso faz parte. Agora, se de alguma forma eu e você nos tornemos um fariseu, alguém que perde essa percepção, esse discernimento espiritual, a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. E é o maior erro que a gente pode cometer. É por isso que Jesus está dizendo: o que vale mais? Fazer o bem ou fazer o mal? É por isso, irmãos, que numa mesa na qual sentamos e a gente coloca uma pessoa sobre essa mesa e a gente começa a falar dessa pessoa, essa pergunta que é feita: cabe a nós fazer o bem ou o mal? Cabe a nós a viver o evangelho ou a viver a religião? Porque a religião difama, o evangelho abençoa. A religião oprime, o evangelho liberta. A religião, os fariseus, o farisaísmo, essa religião da regra, ela mata. O evangelho, ele traz vida. O que a sociedade precisa não é de mais religiosos, é de mais pessoas que conseguem viver do evangelho. Eu e você precisamos entender que a nossa vida aqui, ela toca no outro. Isso faz parte, irmãos. E essa compreensão da vida, ela muda os nossos atos. A gente para de dar voltas, a gente começa a aproveitar mais as oportunidades. Você começa a olhar para a sua família, porque aqui você está disposto a servir, mas lá na sua casa você diz assim: é um absurdo meu irmão também não fazer. Eu só vou ajudar você, pai e mãe, se o fulano também ajudar. É um cristão que se diz cristão, mas um pensamento que eu só faço se o outro fizer. Eu estava agora, mais cedo, óbvio, eu saí do culto das 10, cheguei em casa, meu filho tinha um aniversário, 1h da tarde, de uma criança da escola, e a Isa foi levar, e era aniversário da minha cunhada, e a gente estava num almoço, e daqui a pouco eu olho, irmãos, pensa uma cozinha de churrasco, depois dele, na casa dos meus pais, 400 pratos, 500 talheres, nunca vi, tanta coisa. Eu olhei para aquilo e eu falei assim: vai sobrar para minha mãe, 64 de idade, vai ficar lavando prato para marmanjo. O que custa? Peguei a bucha, o detergente. Porque aonde Jesus passou, Ele estava disposto a anunciar e a servir, independente do que o outro faça. Tem muito crente vivendo como religioso. Tem muita gente olhando mais os defeitos da igreja, das pessoas, da congregação, do trabalho, de casa, do que a qualidade, do que o valor da vida, irmãos. A gente está mais empurrando as pessoas para a caverna do que tirando as pessoas delas. A gente está mais apontando o dedo do que anunciando o evangelho.
tribunal dos homens está mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Jesus está dizendo: apenas sirva, apenas anuncie, não se preocupe se tem gente diferente de você, fazendo o que você não faz no seu meio. O que importa não é quem está, é se eu estou. E se eu estou, eu sou soberano para pegar pessoas na curva, para se revelar o coração delas, para salvar se necessário, para curar se necessário, para ensinar se necessário. Aos fariseus Jesus confronta, ao necessitado Jesus cura, ao restante que estava na sinagoga Jesus ensina. Mas em toda perspectiva de Jesus, ele valorizava a vida, a dignidade. Se para os religiosos aquele homem poderia ficar com a mão atrofiada pelo resto da vida, pelo fato de ser sábado, para Jesus não, porque para Jesus vale uma vida mais do que o mundo inteiro. Uma vida. Nessa perspectiva fica fácil você perceber que Jesus ele chega de madrugada em um cemitério com um homem todo cortado, preso, revoltado, endemoniado, para curar, para libertar. Fica fácil entender Jesus dando voltas justificativas para chegar num poço de Jacó, meio-dia, onde a mulher sabia que nesse horário ela não seria apedrejada. Porque a perspectiva de Jesus sempre vai valorizar mais as pessoas do que as coisas. Você quer sondar o teu coração se você é um fariseu? Faça uma reflexão sobre o tesouro do seu coração. Se você tem depositado, ou se o seu coração está mais apegado à matéria do que às pessoas. E não é as pessoas, você e os que estão ao seu lado, também os inimigos. Porque para Jesus, bandido bom não é bandido morto, é bandido salvo. Para Jesus, uma vida, um toque é suficiente. Um toque. Pode ser quem for. Pode ser do rico ao pobre, do cara que está do outro lado da rua com a pedra de crack, e daquele que está ali religioso achando que é melhor. Seja quem for, Jesus sempre vai priorizar a vida, até o último momento. Se nos 48 do segundo tempo, alguém lá no leito de hospital, lá no crime, abrir o seu coração e dizer: Jesus, seja Senhor da minha vida, é suficiente para que a porta do céu se abra. Porque não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é. Não é sobre o que eu e você fazemos, é sobre o que Ele fez. Não é sobre o ambiente que a gente está, você diferente de mim, eu diferente de você. O que importa é que Jesus esteja aqui. E se Ele está, irmãos, a mesma palavra fala com você de um jeito, comigo me confronta, a você te conforta, a você traz alento, a você alívio, a outro cura. Pastor, mas é muito difícil. Nesse mundo de apego material, é muito difícil, pastor. Prazer, Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus não tem variação. Ele sempre vai colocar a vida acima das regras. É por isso que quando Ele se revela ao nosso coração,
Jesus não nos convida a um conjunto de regras, mas a um estilo de vida. Eu não peco, eu não traio a minha esposa, eu não vivo uma promiscuidade, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu não preciso. É porque não é bom. A gente tem essa mania de achar que o pecado é bom. Ele não é bom. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia não diz que o pecado é bom. Você não precisa dele. É por isso que você não faz. Não é porque você não pode, é porque você não quer. É porque você conheceu o coração de Jesus e foi suficiente para que os seus olhos fossem abertos. Eu vim aqui nessa noite trazer uma perspectiva bíblica a respeito da vida para você. Valorize mais a sua. Aproveite melhor os seus momentos. Busque mais a Deus. Para de perder tempo. Você olha aí no final do seu dia 8 horas no Instagram, no diagnóstico. Você percebe o tanto de tempo que você perde. Valorize mais a sua vida. Jesus, ele morreu por ela. Mas não é apenas a sua. Porque o evangelho não é egoísta. Valorize a do outro também. No mais, deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida do outro. Pastor, o que eu preciso fazer? Anunciar e servir. E que assim seja.